Nossa mente não é uma sala iluminada e ordenada, mas sim um sótão entulhado onde habitam na penumbra as mariposas dos nossos pensamentos. No momento em que abrimos a porta para vê-las melhor, essas pequenas borboletas sombrias desaparecem. Esta frase interessante foi extraída do livro A Arte de Pensar, de Ernest Gimnich, publicado em 1928, portanto um livro bastante antigo. E esse livro, apesar de ser antigo, traz ideias muito atuais. E por isso, nós vamos comentá-las hoje aqui nesse vídeo. Se você gosta do tema pensamento, como a nossa mente funciona, o que é verdadeiramente o pensamento, fique aqui comigo para que nós possamos conhecer o ponto de vista de Ernest Gimnich. Vamos conhecer um pouquinho do autor. Gimnich foi um padre intelectual francês que viveu num tempo em que o mundo se reestruturava após a Primeira Guerra Mundial. A sociedade passava por um processo acelerado de modernização, mas também crise de sentido e superficialidade. Gimnich observou com um olhar muito crítico que as pessoas estavam deixando de pensar por conta própria. Parece o momento atual? Elas estavam se deixando levar pela moda, pelos discursos prontos. Quase 100 anos depois, vivemos uma situação ainda mais intensa. Redes sociais, excesso de informação, distração constante. Se Gimnich estivesse vivo, certamente ele estaria dizendo que as pessoas estão carentes da arte de pensar. Você concorda? Neste vídeo eu quero passar por 3 pontos: o que é pensar de verdade, como avaliar a qualidade do pensamento e o que caracteriza o pensador autêntico. Vamos lá? Gimnich começa o livro com uma pergunta aparentemente simples: no que você está pensando? Quando nós recebemos essa pergunta, normalmente ficamos desconcertados. Costumamos dizer, não estou pensando em nada ou estou pensando em muitas coisas. Por que isso acontece? Ele diz que isso se chama fluxo mental, uma corrente constante de imagens, lembranças, desejos, sensações que atravessam a nossa mente sem que tenhamos controle. E é por isso que ele diz que a nossa mente não é uma sala organizada, mas um sótão escuro, bagunçado. Pensar de verdade não é apenas seguir o fluxo inconsciente, mas observar com atenção o que se passa dentro de nós. Ele propõe que pratiquemos a introspecção, ou seja, em momentos que seja possível, nós vamos passar a observar os nossos pensamentos. Eles virão através de imagens, desejos, medos, recordações e não como ideias puras, como nós imaginamos que seriam os pensamentos. Isso porque mesmo as ideias mais abstratas estão ancoradas em imagens. A palavra ideia vem do grego e significa imagem. Pensamos através de imagens que evocam simpatias ou aversões, e esse mecanismo molda a nossa experiência psicológica. Por fim, segundo Gimnich, a arte de pensar não está em criar teorias complexas, mas em reconhecer, organizar e refletir sobre o fluxo interior com atenção e sinceridade. Agora que entendemos o que é pensar, de acordo com a avaliação de Gimnich, vamos aos critérios que ele propõe para avaliar a qualidade dos pensamentos. Primeiro critério, as imagens mentais que carregamos. O que ocupa nossa mente quando estamos sozinhos, distraídos, sem nenhuma tarefa? Se a nossa imaginação está cheia de imagens triviais, como comida, conforto, diversão, futilidades, compras, há pouco pensamento verdadeiro. Já se a mente é cheia de paisagens, arte, beleza, música, espiritualidade, significa uma qualidade intelectual melhor, uma humanidade melhor. Segundo critério, nossas simpatias e aversões. Geralmente percebemos mais as nossas aversões do que as simpatias. Isso é um problema. Quem pensa pouco é guiado mais pela antipatia do que por apreciação. Frases como não suporto, detesto, odeio mostram um pensamento empobrecido. Um pensador autêntico sabe elogiar antes de condenar. Terceiro critério, resiliência mental. Pensar cansa, mas é justamente a capacidade de manter-se firme na busca pela verdade que diferencia o pensador do imitador. Quem foge do esforço de refletir com clichês, distrações constantes, não pensa de verdade. Se ao tentar refletir você sente sono, cansaço e impaciência, segundo Gimnich, você é apenas um papagaio bem educado. Ele ainda diz que é fácil perceber
quando a pessoa tem o hábito de pensar verdadeiramente ou não. Basta observar o que ela escreve, o que ela diz, as palavras que ela usa, o vocabulário que ela busca. A maior parte das pessoas não pensa nem por 10 minutos ao dia. Vive no modo automático, copiando modas, falas, gestos, gostos. São autômatos bem treinados. Você concorda? Me parece que essas colocações se aplicam ao momento atual. O que você acha? E agora vamos ver o que é o pensador. Segundo o Diminutt, é um ser raro, mas inconfundível. O pensador vê o que os outros não veem. Pode ser um médico, um mecânico, um artista, um chefe, não importa. Quando ele está presente, o ambiente muda. Ele não fala muito, observa, analisa, vai direto ao ponto. Traz clareza. Outro ponto, o pensador é independente. Ele não se curva à opinião pública. Não se amedronta com o senso comum. Mesmo que pareça louco aos olhos dos outros, ele permanece fiel àquilo que vê. Como Galileu, que sustentou que a Terra girava ao redor do Sol, mesmo quando todos diziam o contrário. Terceiro ponto, o pensador muda o mundo, mesmo no anonimato. Alguns pensadores foram revolucionários, sem nunca terem tido fama em vida. Kant, Spinoza, vivem discretamente, mas suas ideias podem transformar o mundo e transformaram. O pensamento tem esse poder. Pensador é, acima de tudo, um professor. Mesmo que não queira, ele ensina. Pela fala, pela escrita, pela arte ou pela atitude. Sua vida é uma pregação silenciosa da verdade. Ele não imita, não precisa parecer genial. Ele vê com profundidade, e isso é suficiente. De todas essas ideias, fica um convite: pensar com sinceridade, coragem e profundidade. Tirar um tempo para a introspecção, para olhar os próprios pensamentos, para ter consciência daquilo que se está pensando. No meio de tanta distração do mundo atual, superficialidade, opiniões prontas, cultivar a arte de pensar é um ato de resistência, é um gesto de liberdade, é um caminho de verdade. Você já observou como é difícil encontrar alguém com pensamentos reais, verdadeiros, originais? E você, já parou para observar o que pensa quando ninguém está olhando, para tomar consciência dos seus próprios pensamentos? Faça isso. Faça isso e você verá que as coisas vão mudando a partir da consciência dos próprios pensamentos. Bem, se você gostou desse vídeo, se apreciou, deixe o seu like e, se puder, envie para alguém que também possa se beneficiar desses assuntos. Até a próxima. Um abraço a todos.